Boa tarde, boa noite, bom dia, meus alunos. Vamos dar continuidade à disciplina de Antropologia e Sociologia. O tema de hoje é Introdução às Ciências Sociais. Bom, para começar, a gente sempre faz essa pergunta. Quem é você, né? Quem sou eu? Na nossa relação aqui, eu sou a professora e vocês são os alunos, mas nós não somos apenas esses indivíduos, nós não somos apenas um indivíduo, né? Nós somos seres sociais. Então, as ciências sociais, elas buscam entender as características da vida em sociedade, porque se vivemos de forma social, se somos seres sociais, vivemos em sociedade. Então, as ciências sociais, elas vão tentar entender, estudar, né, a origem, o desenvolvimento e a história desses indivíduos, né, as estruturas e as organizações que também fazemos parte, os membros e também os grupos que existem nas sociedades, os hábitos e as culturas dos povos, a religião e a ciência, o trabalho, né, a relação de trabalho e a linguagem característica de cada grupo social, as relações políticas, econômicas e os demais conflitos. Para isso, então, para entender tudo isso, as ciências sociais, elas se dividem em antropologia, né, que já falamos anteriormente, que vai estudar as características dos agrupamentos humanos e a origem e evolução das culturas. Nesse caso específico, a antropologia vai focar nas características culturais, mas lembra que nós já falamos anteriormente que a antropologia tem vários outros ramos, ela também se subdivide, mas em se tratando aqui deste momento, ela vai focar nas características culturais. Nós temos a ciência política, que vai estudar a distribuição do poder na sociedade e as diversas formas de governo. Nós temos a economia, né, também como uma ciências sociais, né, que estuda as atividades humanas relacionadas aos bens e serviços. E, por fim, o foco da nossa aula hoje, que é a sociologia, que vai estudar as relações sociais. Estuda, então, a relação entre os indivíduos e a sociedade. Os indivíduos, eles se organizam formando comunidade ou sociedade. E é muito importante a gente entender qual é a diferença de uma e de outra. Na comunidade, nós temos aí uns grupos, né, de indivíduos, indivíduos, é grupo, né? A comunidade, ela funciona no âmbito mais privado. Ela tem um território particular de atuação, as pessoas, né, os indivíduos dessas comunidades têm interesses comuns, têm valores e ideias que são mais duradouras e têm tradições, diferente da sociedade, onde o ser social em sociedade, o indivíduo em sociedade, né, ele tem uma teia de relações. A sociedade, então, é uma esfera mais pública, diferente da comunidade, que é no âmbito mais privado. A sociedade possui um espaço muito mais amplo. São várias comunidades que fazem parte dessa sociedade. Ela é mutável e é interessante a gente pensar nisso. Por exemplo, os seus avós, eles participavam de comunidades, né? Geralmente, os idosos, eles têm a seguinte fala: no meu tempo não era assim. Por quê? Porque eles participavam de comunidade. Comunidade tem valores bem engessados. Já em sociedade, muda muito, tem muita mutabilidade, é mutável, né? E, em vez de tradição, em sociedade, tem a razão. Então, a sociedade está ligada nesse modo de vida mais moderno, mais urbano, não é? Que está aí com o capitalismo. A sociedade está ligada a esse momento que vivemos na atualidade, né? De ser moderno, de ser urbano, de participar do Estado e, claro, capitalista.
É importante a gente falar, já que vivemos em sociedade, é importante falarmos então sobre a socialização. Essas perguntas é apenas para a gente refletir. Qual o seu gosto? Eu coloquei aqui, qual o seu gênero? Porque gênero está muito em debate na atualidade. Nós somos iguais? A resposta para tudo isso é que cada pessoa tem o seu gosto, né? Nós não somos iguais, certo? E o gênero ele já está sendo discutido socialmente. Vamos lá. Então, o que é a socialização? É o processo pelo qual os indivíduos internalizam ideias, valores, costumes e a cultura do meio onde está inserido. A socialização tem algumas etapas. A primeira delas é a socialização primária. Essa socialização começa lá na infância, a partir do contato da criança com a família. Então, de modo inconsciente, a criança aprende a ter gosto, a ter uma linguagem, a fazer a sua identificação de gênero, fazer uma separação de si e do outro, e várias outras modos de vida que a criança vai se adaptar, vai estar aprendendo com a sua família. A próxima etapa é a socialização secundária. Vai da infância, essa etapa, até a fase adulta. É a partir do momento, então, que essa criança, né, ela entra em contato com os amigos da escola, os meios de comunicação de massa que influenciam muito, né, na socialização, para o bem ou para o mal. E, então, nessa fase, né, nessa etapa, existe aí a internalização dos comportamentos sociais, é onde a gente desenvolve aí um senso político, cultural, laboral, né, para o trabalho, e várias outras formas, modos de viver, né? A próxima etapa é a socialização terciária, onde ocorre o rompimento dos tabus, e é quando a pessoa passa a questionar os valores apreendidos internalizados nas etapas anteriores. Então, começa a fazer a pergunta, será que realmente é assim? Isso realmente é certo? Isso realmente faz sentido para mim? Os estudiosos dizem que é uma etapa muito rara de acontecer, porque a pessoa precisa dar um salto mental, né, um salto de entendimento, de leitura. A pessoa já não consegue mais caminhar, né, dentro de uma esfera de preconceito. A pessoa se transforma, né, se transforma, deixa de ter esses tabus todos e realmente questiona e se transforma em cima desses valores já aprendidos. Mas o que é viver em sociedade? Bom, em sociologia, uma sociedade, né, significa uma associação amistosa com o outro. Então, é o conjunto de pessoas que compartilham propósitos, gostos, preocupações e costumes, e que interagem entre si, constituindo uma comunidade. Então, a vida em sociedade vai além da cooperação dos indivíduos. É necessário também a atuação das autoridades públicas, porque todos nós estamos no mesmo barco. Aquilo que a tampinha de refrigerante que você joga na rua, ela vai fazer efeito no meio ambiente e vai prejudicar todos nós, porque nós vivemos em sociedade, certo? Muito bem. E nós temos, então, vamos falar um pouco sobre as ciências sociais, né, mesmo, o surgimento da sociologia, né? Ela surgiu no século XIX, né? E para a gente entender a sociologia, o surgimento dela, por que e quando, né, ela surgiu, a gente precisa entender algumas condições históricas. Por exemplo, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa. Nós temos aí, tanto a Revolução Industrial como a Revolução Francesa, provocaram mudanças de valores, mudanças de normas, mudanças políticas, econômicas, científicas, mudanças de vida. Na Revolução Industrial, temos aí uma grande urbanização. As pessoas saíram do modo feudal, né, do campo, para morar nas cidades. Então, essas transformações históricas, elas acarretaram um agravamento
das desigualdades sociais, das desigualdades políticas, econômicas e também éticas. E a sociologia, então, ela surgiu para tentar entender essas desigualdades e buscar as soluções para essas desigualdades.